Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa o horário que está assistindo a aula, o mais importante é prestar bastante atenção para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje, vamos ter aula de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre frações. Na nossa videoaula de hoje, vamos aprender como fazer a comparação entre frações. Lembram que na aula anterior a gente aprendeu sobre fração e o que era uma fração unitária? Hoje, vamos aprender como comparar o valor de uma fração com outra. Então, preste bastante atenção e acompanhe aí junto comigo. Combinado? Então, vamos lá! Então, antes de começar a nossa videoaula de hoje, que tal a gente relembrar o que é uma fração? Então, olha, a fração, ela representa uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. O que significa? Significa que é um produto, um todo, que foi dividido em vários pedaços. E cada pedacinho desse produto vai ter o mesmo tamanho. Então, olha, nossa aula de hoje é sobre comparação de fração. Como vamos comparar significa o quê? Que a gente vai observar o valor dela. E ela pode apresentar três formas diferentes. Ela pode ser equivalente ou igual, que são frações que têm uma mesma quantidade de um todo, mesmo sendo dividido em partes diferentes. Ela pode ser também maior ou menor. A fração que vai apresentar um resultado maior será a maior, e a que representar um resultado menor vai ser a menor. Então, ela pode ser igual ou equivalente, maior que ou menor que a outra. E vamos aprender na prática. Mas antes, eu queria revisar com vocês mais uma coisinha. Quais são as partes da fração? Aqui a gente tem a fração 2/4. O que significa? Significa que são duas partes de um produto que foi dividido em 4. Então, a quantidade de partes que está sendo utilizada é o numerador. E a quantidade total do produto que foi dividido vai ser o denominador. Tá vendo? É importante a gente conhecer a nomeação de cada um deles. Mas, ó, o numerador é o de cima e o denominador é o de baixo. A fração nada mais é do que apenas uma divisão de um produto em várias partes. Então, vamos aqui ver e aprender uma fração que vai ser maior que a outra. Então, olha, eu tenho aqui uma fração. Sabem qual é o nome dela? Muito bem, 1/2. Significa que é uma parte de um produto que foi dividido em duas. E aqui eu tenho 1/4. O que é 1/4? É uma parte de um produto que foi dividido em 4 partes iguais. Então, olha, mesmo que o numerador, o número de cima, tenha o mesmo valor, o denominador vai indicar qual é a maior ou a menor. Então, olha, como eu falei que a fração nada mais é do que uma divisão, vamos acompanhar aqui e entender por que uma é maior que a outra. Então, olha, primeiro vamos acompanhar 1/2. 1/2 significa que eu peguei, por exemplo, uma barra de chocolate e dividi ela ao meio. E eu vou pegar apenas um pedacinho dessa barra. Então, eu vou fazer uma fração, onde eu vou ter 1/2 do chocolate, a metade. Então, olha, 1/4 vai representar que eu peguei a barra de chocolate com o mesmo tamanho. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E vou pegar apenas uma parte das 4. Então, a gente pode ver aqui que uma vai ser maior que a outra. Então, a gente pode observar aqui que a fração 1/2 ela é maior que 1/4.
Então, para representar, eu posso fazer assim, olha. Colocar esse sinal. O nome desse sinal é maior que. Significa que a primeira fração é maior que a segunda. A gente pode ler dessa forma. 1/2 é maior que 1/4. Então, a gente pode observar aqui no tamanho do chocolate, aonde a primeira tem um pedaço maior do que a segunda. E utilizamos esse sinal maior que para representar na matemática que uma fração é maior que a outra. Então, vamos agora aprender o que seria uma fração equivalente. Vamos comparar duas frações e vamos perceber que elas vão ter a mesma quantidade, o mesmo valor. Então, elas vão ser iguais. Vamos ver aqui, olha. Eu tenho a fração 1/2, que é uma parte de 2, e eu tenho a fração 4/8. O que é 4/8? São 4 partes de um total de 8. Então, olha, vamos ver como seria a representação no primeiro desenho. Eu tenho aqui uma barra de chocolate e vou dividir ela ao meio, formando uma fração, 1/2. Cada pedacinho do chocolate vai ter esse tamanho. Então, olha, se eu utilizar apenas um pedacinho do chocolate, eu vou ter apenas a metade do chocolate, 1/2. E a outra fração, ela é 4/8. Será que ela é igual? A gente está vendo que o numerador, que é o número de cima, é diferente e o número de baixo também. Então, será que vai ser igual? Para a gente ter a certeza, eu vou trazer aqui, olha, a barra de chocolate do mesmo tamanho. E como ela representa 4/8, como o número de baixo representa a quantidade de pedaços, eu vou dividir ela em 8 pedaços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi ela em 8 pedaços. E vou utilizar apenas 4. Seria o mesmo que eu dar a alguém 4 pedacinhos. Então, olha, será que vai ficar do mesmo tamanho? Olha que legal! Ficou do mesmo tamanho. Então, as duas frações representam as mesmas partes do mesmo tamanho de um todo que foi dividido em partes diferentes. Tá vendo? 1/2 tem o mesmo tamanho que 4/8. Então, dizemos que essa fração é equivalente ou igual. E podemos usar o sinal de igual para a gente representar que a fração é igual a outra. E agora, vamos acompanhar comigo como seria uma fração menor que a outra. Tá certo? Então, agora, vamos comparar duas frações. E vamos ver que uma vai ser menor que a outra. Eu trouxe aqui, olha, 2/4, que significa que são duas partes de um total de 4. E trouxe 3/5, que são 3 partes de 5 que foram divididas. Então, olha, eu vou utilizar aqui, olha, uma pizza para representar a fração 2/4. Vou dividir ela em 4 pedaços e vou ficar apenas com 2. Então, significa que eu tenho metade da pizza, 2/4. E olha, 3/5 eu vou utilizar a mesma pizza para representar. E vou dividir ela em 5 partes. Lembra que o número de baixo, que é o denominador, ele representa a quantidade de pedaços que foi dividido esse objeto ou esse produto. Então, olha, vou dividir ela em 5 partes no mesmo tamanho. Ela representa uma fração, 3/5. E vou ficar com 3 pedaços dos 5 que foram divididos. Então, olha, se eu fico com 3, significa que a fração 2/4 é menor que 3/5. E olha, a gente percebe aqui que podemos fazer o desenho para representar a fração. Mas eu vou mostrar uma outra forma para vocês. Tá certo? Então, acompanhe aí junto comigo. Tá bom? Então, vamos comparar aqui duas frações de uma outra forma, sem fazer o desenho na folhinha do papel.
a gente pode fazer uma continha. E vamos comparar elas para saber se uma é igual à outra, é maior que a outra ou menor que a outra. E para a gente saber, a gente vai fazer o seguinte: multiplicar o denominador de uma com o numerador da outra, e vai ser igual a 8. E agora, vamos multiplicar o denominador que está sobrando com o numerador, e vai ser 8 vezes 1. E a gente lembra da regra: todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. E deu o mesmo valor. O que significa? Significa que elas são iguais ou equivalentes. Então, viu como é fácil? A gente pode fazer o desenho na folhinha do papel ou apenas fazer uma multiplicação. E quem aí gosta de fazer multiplicação? Então, agora, vamos comparar mais duas frações. Combinado? Eu tenho aqui 2/5 e 3/6. Será que elas são iguais, equivalentes, maior que ou menor que? Vamos acompanhar aqui, olha. Lembra como eu disse no exemplo anterior? Vamos multiplicar o denominador de uma com o numerador da outra. E quanto é 5 vezes 3? Muito bem! 5 vezes 3 é igual a 15. E agora, multiplicamos novamente o denominador de uma com o numerador da outra. E quanto é 6 vezes 2? Muito bem, é igual a 12. Então, a gente percebe que são números diferentes. E qual é o número maior ou menor? 12 ou 15? Muito bem, é 15. Então, a primeira fração é menor que a segunda. A gente vai observar o valor do número da multiplicação, o resultado, para saber qual é a menor ou qual é a maior. E a setinha vai apontar para o menor número. Significa que esse número é menor que o outro. Então, para a gente ter a certeza que esse método funciona, vamos analisar mais duas frações e ver se elas vão ser maior que, menor que ou igual. Então, olha, a primeira é 3/8 e a segunda 2/6. E qual é a fração que vai ser maior ou menor ou igual? Então, vocês lembram o que é que a gente faz? Muito bem, multiplicamos o número de baixo, que é o denominador, pelo número de cima, que é o numerador. Um com o da outra. Então, vai ser 8 vezes 2. E quanto é 8 vezes 2? Muito bem, é 16. E agora, multiplicamos o número de baixo da outra pelo número de cima da outra, da que está ao lado. E vai ser 6 vezes 3. E 6 vezes 3 é igual a 18. Então, para a gente saber se a fração é igual, maior que ou menor que, vamos olhar qual é o resultado da multiplicação que tem um número maior. Então, a fração com o número 18 vai ser maior que a com o número 16, porque 18 é maior que 16. Então, significa que a primeira fração é maior que a segunda. E a gente percebe aqui que é um método bem fácil da gente responder, sem precisar fazer o desenho. Mas com o desenho fica bem mais legal, porque só é a gente pintar a quantidade do número de cima e ver qual é o pedaço maior. Então, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Aprendemos como fazer a comparação de fração. E foi bem legal. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor, para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!